querido irmão, querida irmã. Saúdo você neste momento em que podemos nos encontrar virtualmente para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Vivenciamos o primeiro domingo na Quaresma, um período todo especial que acabamos de adentrar. Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Esse tempo é marcado pela reflexão. É tempo de refletirmos em torno da vida e da obra de Jesus Cristo, caminhar no deserto com Jesus, rumo à sua morte e o grande triunfo com a sua ressurreição que nos anima e impulsiona. A Quaresma é o período para nós refletirmos sobre a vida, caminhar também pelos desertos da nossa vida, solidão, angústias, incertezas, dúvidas, desesperos, tristezas. É tempo de pensar sobre as nossas condutas, o nosso jeito de viver. É tempo da gente se arrepender, de recomeçar, de purificar-se em Jesus Cristo através do seu perdão, para reencontrarmos o verdadeiro sentido da vida. Como palavra motivadora para a nossa reflexão, eu quero compartilhar a você as palavras de 1 Pedro, do capítulo 3, os versículos 18 até 22, que eu passo a compartilhar. Se você desejar, pode também abrir a sua Bíblia, aí onde você estiver, para juntos lermos esta palavra. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é o lavar da sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui, esta palavra que vai nos convidar ao momento de reflexão. Dentre tantos pontos que poderíamos aqui agora refletir e abordar ou selecionar a partir da palavra de Deus, eu gostaria de frisar o simbolismo da água que ali é citado e ali aparece. A água nos remete ao batismo. Batismo é uma imagem forte para os cristãos. Lembra da água, lembra família reunida, comunidade reunida, lembra afirmação de fé, lembra de alegria, lembra de promessa de salvação, lembra do sentido da nossa identidade, o compromisso que também assumimos com a missão de Deus. Inclusive o tema da nossa ISLB para este ano reforça essa ideia: viver o batismo, dons a serviço da vida. O batismo nos chama ao compromisso de vivermos como tal. Vivermos uma vida ética que se inspira e se espelha em quem? Nos gestos de Jesus. Ser batizado significa estar amparado por Deus e contar com a sua companhia durante toda a vida quando nós seguimos os seus passos. Nós podemos assim fazer porque o batismo, ou aliás, pelo batismo, nós vivemos junto a Cristo a morte do pecado e o renascer de uma viva e de uma nova esperança. A partir do batismo, você e eu fomos aceitos como filhos e filhas de Deus. Isso significa que Deus jamais nos abandona. Ele nos ama, Ele nos defende e também nos ampara. O batismo é um ato que acontece por iniciativa divina. É Deus quem dá o primeiro passo. Deus vem ao nosso encontro e nos aceita assim como somos. E isso é graça, isso é muito libertador.
O batismo, ele quer e deve ser vivido em plena alegria na vida. O que marca a vida do cristão é justamente a sua forma como ele vive, os seus gestos diários de vida. E assumir o Evangelho, ou seja, testemunhar o Cristo, assumir uma vida de fidelidade em amor a Deus e Jesus, uma vida que se importa também com o sofrimento das pessoas, o sofrimento alheio, significa viver o batismo. Um jeito de viver que defende a própria vida. O verdadeiro cristão tem Deus como guia no seu coração. E essa orientação indica um viver onde todas as ações da vida devem ser orientadas pela presença de Deus, pela presença do Pai, que nos enche com a sua luz e também nos proporciona a verdadeira paz. Paz conosco mesmos e paz também com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Eu digo isso porque eu me lembro com muita tristeza do último dia 4 de fevereiro, quando assisti a um vídeo com imagens muito fortes de um acidente entre 2 caminhões envolvendo pai e filho. O filho acabou morrendo e em meio ao fogo que tomava conta do caminhão onde este filho estava preso às ferragens, clamando pela sua vida, aquele pai do lado de fora lutava para tentar abrir a porta da cabine e tentar salvá-lo. Pessoas, interessante, passavam por ali, até diminuíam a velocidade dos seus carros. Alguns estavam filmando com toda aquela aflição com seus celulares. Mas ninguém foi capaz de ajudar aquele pai em seu desespero de salvar o filho. Talvez essas pessoas estivessem preocupadas apenas em registrar as imagens para posteriormente postarem nas suas redes sociais, receberem curtidas, receberem status. Pessoas que foram capazes de pegar o seu celular, programá-lo para gravar aquelas cenas de tristeza, aquelas cenas, por que não dizer, de terror que ali estavam, mas não foram capazes de pegar um extintor e apertar o gatilho para tentar conter aquelas chamas. Essa cena, confesso, ela mexeu muito comigo. E nós vemos aqui o ponto que o ser humano consegue chegar. Onde está o olhar de compaixão do ser humano? Onde está o amor ao próximo na nossa sociedade? Nós vemos a frieza que pode ocupar o coração das pessoas a ponto de visualizar e acompanhar o sofrimento de um pai que em meio às chamas tenta salvar o seu filho e estas ficarem totalmente indiferentes e não fazerem algo ou não sequer terem qualquer gesto de ajuda. Você que me assiste com certeza também poderá rolar exemplos ou histórias para contar que refletem a frieza humana. Histórias de pessoas que muitas vezes se confessam cristãs, até falam de Jesus, mas não vivem como tal. Pessoas, como dito, que no discurso falam, testemunham ou em si de Jesus Cristo, mas que são incapazes de, por exemplo, estender a mão a quem necessita de ajuda. Quando nós pensamos nos primeiros cristãos que se reuniam muitas vezes às escondidas para contarem histórias de Jesus, cantarem hinos de louvor, partilharem o pão em torno da ceia do Senhor, nós percebemos o quão solidários, ou que a solidariedade, a compaixão era uma marca dessas comunidades, era uma verdadeira comunhão cristã. Nas primeiras comunidades cristãs, não haviam necessitados, conforme registra o evangelista Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Diante da necessidade de alguma pessoa, sempre havia alguém para ajudar, ao ponto de chegarem até de vender propriedades particulares para compartilhar, dividir o dinheiro com a pessoa necessitada. Imaginemos tudo isso acontecendo nos dias de hoje. Como o nosso mundo seria diferente? Sim, enquanto cristãos batizados, nós temos uma enorme e especial tarefa neste mundo que às vezes é tão individualista e tão sofrido. A Quaresma. A Quaresma quer nos chamar de volta ao caminho de Deus.
É tempo de arrepender-se, é tempo de viver o batismo, exercitar o nosso olhar alheio, ouvidos mais atentos às necessidades alheias, exercitar a solidariedade em favor de uns pelos outros. Nós o podemos, por quê? Porque Jesus ressuscitou e a partir da sua ressurreição, Ele nos enche de motivação, Ele nos enche de esperança e de ânimo a fim de vivermos no seu caminho como pessoas batizadas. Essa esperança e essa certeza que nós carregamos no coração nos dão forças para prosseguirmos em frente, mesmo quando nós estivermos passando os desertos da vida. Como pessoa batizada, convido você a viver este período da Quaresma, refletindo sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, que o seu jeito simples e o exemplo de Jesus possa lhe inspirar. Reflita sobre a sua vida e como você pode viver o batismo nesses dias. É tempo de nós juntos purificarmos a nossa mente. É tempo de arrepender-se. É tempo de voltar-se ao Senhor. É tempo de viver o batismo. Que Deus te abençoe e que Ele te anime para seres um cristão autêntico que vive plenamente a sua vontade. Que assim seja. Amém. E a partir desta reflexão, eu quero convidá-lo e convidá-la para juntos termos uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela esperança e pela certeza da Tua presença constante em nossa vida. Estas nós podemos alimentar porque nós fomos batizados e aceitos por Ti. Nesses tempos tão difíceis, que a ressurreição de Jesus Cristo nos anime e nos encha de esperança. Queremos viver uma vida que reflita a Tua vontade, ter um olhar alheio, ouvidos atentos à necessidade do nosso próximo, mãos que estão estendidas. Senhor Deus, fortalece-nos para esta missão de viver o batismo e acompanha-nos dia após dia. Nesse tempo da Quaresma, ajuda-nos a viver o Teu poder e a Tua vitória sobre a morte. Fortifica-nos e faze-nos olhar para além do horizonte da nossa existência. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo, a quem nesse tempo acompanharemos durante a jornada rumo ao Calvário e à sua Páscoa. Assim pedimos, assim oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também quero convidá-lo e convidá-la a receber as palavras de bênção que gostaria e quero, claro, proferir sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, levante a sua face, te dê a sua paz, para que este período da Quaresma seja um período de reflexão, de arrependimento, um período de conversão a partir do ato em que queremos viver o batismo. Amém. Quaresma, tempo de reflexão em torno da nossa vida, tempo de reflexão em torno da vida e da obra de Jesus. Como pessoa batizada e aceita por Deus, vá e viva este batismo com muita alegria e determinação no teu coração. Fique sobre a paz de Deus. Amém. Na água da vida, na água da fonte, na água divina nós fomos banhados. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu.
Cristo ressuscitemos e assim te sirvamos na nova e eterna aliança. Na água da vida, na água da fonte, na água divina nós fomos banhados. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu. É Deus quem nos chama para sermos comunidade, tira-nos da solidão de uma vida isolada. Comunidade. Na água da vida, na água da fonte, na água divina nós fomos banhados. Batismo é um só, é presente de Deus, é dado de graça ao povo que é seu. Nós somos igreja, partes do corpo de Cristo.